Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje vai falar com Fábio Astrauskas, que é professor lá do INSPER e um especialista em situações que a gente chama no mercado de distress situations. São as situações onde as empresas estão passando por um processo de recuperação judicial, as famosas RJs, ou passando por um processo de fusão e aquisição por causa do momento ou difícil ou de crescimento que estão passando. E é um cara que é um super especialista nisso, não é isso, Fábio? A gente acha que é, né? E que mercado fértil para esse seu universo ao longo dos últimos anos, né? Muito, muito. Os últimos 2 anos, principalmente, 2015, 2016 e 2017 até, porque até a metade do ano a gente ainda enfrentou e vem enfrentando ainda um ambiente bastante turbulento na economia. Esse mercado de crise de empresas, de reestruturação de empresas em crise, ele está bastante aquecido. Eu lembro que eu sou sócio de uma empresa, né, do mercado financeiro, e a gente fundou a empresa em 2009 e a gente achava que as duas áreas principais da empresa iam ser real estate e oil and gas. E logo depois, real estate e oil and gas foram para o vinagre. Você descobriu que eram os dois piores negócios. Os dois piores negócios. E até voltaram agora a ficar bons, a gente está voltando a fazer um monte de negócio, mas uma área que era um núcleozinho pequenininho, que era essa área de situações aí de empresas que estavam passando por algum momento de estresse, virou uma das maiores áreas da empresa, assim. E isso é mais um dos exemplos que em tempos de crise tem negócio para fazer, né? É verdade. O negócio sempre aparece em qualquer momento, seja de crise, de crescimento, ele sempre vai existir. No caso de empresas, e hoje é muito interessante o momento que a gente está vivendo, porque o país vem devagarzinho, né, dolorosamente saindo daquela crise mais aguda que sofreu nesses últimos anos, e agora as empresas passam a sofrer um outro problema, que é a necessidade de capital de giro para poder comprar a matéria-prima básica para atender uma carteira de pedidos que lentamente vem aparecendo já em alguns setores. O que também é uma das explicações pelas quais o mercado tem uma inércia de piora e de melhora, né? Exato. Porque quando o mercado começa a melhorar, as empresas começam a sair lá do fundo do poço, elas têm essa necessidade de capital de giro, mas ao mesmo tempo o crédito delas começa a ficar um pouco menos caro também, porque o mercado como um todo começa a melhorar, as pessoas têm um pouquinho mais de liquidez, buscam ativos com um pouquinho mais de risco, e aí ao ter esse capital de giro a situação dela melhora, o balanço melhora, o crédito fica mais barato, ou seja, você tem um ciclo virtuoso quando melhora e um ciclo vicioso quando piora. Você acha que a gente já começou a entrar nesse ciclo virtuoso, ou seja, já começamos a ter uma inércia positiva no mercado? Então, em alguns setores sim, já é nítido, principalmente setores que trabalham com commodities, vamos falar assim, commodities exceto as alimentícias, que a gente tem ainda um problema bastante grande, sempre de safra e de queda de preços bastante forte nesse ano. Mas setores de aço, alumínio, bens básicos, né, madeira, papelão, papel, esses setores já estão apresentando sinais assim, sustentáveis de melhora. Outros setores, como os ligados ainda à construção civil, esses ainda apresentam uma melhora não concreta, não sólida, não sustentável ainda. Estavam muito esse por acaso, né, estava muito encharcado, né? A quantidade, por exemplo, de lajes comerciais que você tinha ofertadas no mercado, para você digerir tudo isso no momento pós-crise, talvez por isso eles demorem um pouco mais para voltar, né? Justamente, esses são os setores onde o estoque não acabou, né? Então, na maior parte das outras empresas, elas foram consumindo seus estoques, foram consumindo seu capital de giro, foram consumindo todos os seus recursos durante o período de crise, o que não pode ser diferente, mas no setor de real estate, no setor de construção civil, esse estoque, justamente por ser essas unidades não vendidas, ficaram ali. Então, ainda há estoque, ainda há espaço para eles queimarem esse estoque até que voltem a poder investir e produzir novas unidades. Qual que é seu background, Fábio? Ele é jurídico ou ele é um background de corporate finance? É mais de corporate finance. Na verdade, eu não sou advogado. Esse setor é um setor que tem muita participação de advogados. É muito difícil fazer reestruturação de empresas, seja dentro do ambiente judicial ou fora dele, dentro de uma recuperação judicial ou fora do ambiente de recuperação judicial, sem a participação de uma equipe jurídica especializada no assunto. Mas a minha formação eu sou engenheiro, economista e segui a minha carreira toda trabalhando na área econômico-financeira, na reestruturação de empresas nessa atividade. E você acha que o arcabouço jurídico no Brasil, ele ainda dificulta muito uma empresa que está passando por um momento de dificuldade, sair dessa dificuldade? Ou seja, um problema a mais que ela tem é os trâmites burocráticos e etc. Ou não? Hoje a gente já tem uma legislação
que ela é relativamente moderna nesse sentido? A legislação ela foi modernizada pela última vez fortemente em 2005, quando a Lei de Recuperação Judicial entrou em vigência, na metade de 2005. De lá para cá, já se passam aí 12 anos, ela foi, vamos dizer, aprimorada, né? A lei, ela é uma lei que veio, na época, já com algumas tendências bastante modernas, recomendadas por organismos internacionais e pelos países que adotam as leis mais modernas de recuperação judicial, mas que aqui no Brasil, como em todos os lugares, isso é normal, ela teve que sofrer algumas adaptações. Algumas adaptações elas vêm sendo ainda aprimoradas e este ano, inclusive, há uma tendência de um estudo, né, um grupo de estudo patrocinado pelo Ministério da Fazenda, que está fazendo um estudo justamente para tentar aprimorar alguns pontos que não estão funcionando muito bem na lei, tanto para o lado do devedor quanto para o lado dos credores. Há uma defasagem, há um desequilíbrio dentro da lei de recuperação judicial, tanto para quem é credor quanto para quem é devedor. Uhum. E vem cá, esse mundo aí das empresas que passam por um momento difícil, ele de uns tempos para cá, ele passou a ter a alternativa, a possibilidade de buscar o dinheiro dos private equities, dos fundos de investimento que captam dinheiro de clientes para investir neles. Isso foi, assim, um caminho para buscar funding importante que aconteceu para essas empresas, né? Bastante importante. Quando a lei foi promulgada em 2005, já existia a previsão de que esses fundos, né, e não só esses fundos, outros fundos, investidores de qualquer maneira, poderiam adquirir pedaços, partes da empresa, o que a gente comumente chama dentro do ambiente de recuperação judicial de unidade produtiva isolada, ou seja, adquirir ativos que conjuntos poderiam gerar receita, gerar rentabilidade, eles poderiam fazer sem a sucessão trabalhista e sem sucessão tributária. Ou seja, ter a defesa, né, dos esqueletos. Exatamente, né? Essa defesa está protegido, blindado, né, como é a palavra que muitos usam, né, para esse tipo de situação. Porém, efetivamente, isso só começou a ser bastante utilizado de uns 3 ou 4 anos para cá. Até então não havia ainda um ambiente jurídico pacificado para que isso pudesse funcionar e apesar de existir previsto em lei, os fundos pouco tinham vontade, apetite para entrar nisso. De 3 ou 4 anos para cá, isso vem se consolidando. Efetivamente, várias UPIs vão a leilão no ambiente de recuperação judicial. O mecanismo está se aprimorando, está funcionando. E isso atrai, né, consequentemente, private equity, traz fundos de participação que podem adquirir partes da empresa, pedaços da empresa, ou a empresa como um todo dentro do ambiente recuperacional. Fora dele, isso também acontece, né? O país já viveu uma onda de investimento estrangeiro e agora, acredito, até pelo preço dos ativos do Brasil, tem uma nova onda aí, possivelmente, que está se consolidando aí nesse ano, principalmente. Tem um americano que é super polêmico, mas também super famoso no mundo econômico, aí, que é o Nassim Taleb, né? Que é um cara que escreveu alguns livros famosos, como The Black Swan, que é o Cisne Negro, o Fooled by Randomness, que é o Iludidos pelo Acaso. E esse Iludidos pelo Acaso, ele fala uma coisa que é muito verdade, né? Ele fala o seguinte: em mercados bons, né, os bull markets que as pessoas falam, várias pessoas que são medianas acabam ficando com a fama de que são absolutos gênios porque estavam no lugar certo, na hora certa, e os ativos valorizaram muito. E a gente viu no Brasil isso depois de 2008, várias pessoas que eram consagradas como grandes gênios do mercado e que foram para a economia real e que tiveram uma passagem desastrosa pela economia real, porque as empresas onde eles foram ali gerir e tocar foram empresas que não só não melhoraram, como pioraram muito. Você acha que uma empresa que está passando por um momento aí de recuperação judicial, de dificuldade, o mais importante são as pessoas que entram ali para fazer a diferença ou o ciclo econômico como um todo? E complementando a pergunta, você acha que esse mercado, que parece estar voltando agora, pode voltar a fazer um monte de gênio aí que entrou nessas empresas aí em recuperação judicial? Vou começar pela sua última colocação, né? Um monte de gênios provavelmente, porque num ambiente de crescimento a chance de dar certo é maior, né? Eu costumo comparar o ambiente de reestruturação de empresa como se fosse num hospital, aquela diferença de especialização médica, né? Ou um pediatra e um médico intensivista. Não se espera que dos nascimentos a maioria morra, mas na UTI a taxa de mortalidade é muito maior, né?
Então, independente do momento em que está, o especialista em recuperação de empresas, em reestruturação de empresas, ele é um médico de UTI de empresas. Portanto, espera-se que a taxa de mortalidade na mão dele seja maior do que alguém que está trabalhando com empresas saudáveis, né, que estão ali, espera-se que estejam crescendo e atuando no mercado saudável. Então, sempre vai existir pessoas especialistas em reestruturação de empresas. São conhecimentos diferentes, são habilidades diferentes, são técnicas diferentes. É importante caracterizar bem o momento que a empresa está, se há um momento de crise mesmo, porque se for a especialização do profissional para dar o turnaround, né, para dar a recuperação dessa empresa, é muito diferente daquele que se espera de um CEO que vai levar uma empresa à continuidade de um crescimento, a um novo ciclo de crescimento e que não esteja naquele momento sofrendo de uma crise, principalmente financeira, né? O Brasil, ele ainda tem um número muito grande de empresas importantes que têm estruturas familiares no comando. É muito difícil entrar numa empresa familiar e coordenar esse processo de reestruturação, porque numa empresa familiar, aquela história, todo mundo acha que sabe tudo, né? E não é um cara de fora engomadinho que vai chegar lá cheio de teorias de corporate finance, que é um nome até difícil de falar, e vão ensinar ele o que ele tem que fazer. É difícil entrar numa empresa familiar e coordenar esse processo? Você está falando uma coisa interessante, né? Ao longo desses... Eu trabalho com isso há 20 anos, né, Eduardo? E ao longo desses 20 anos eu fui me especializando em empresas familiares. E não porque eu quis exatamente trabalhar com empresas familiares, mas porque boa parte das empresas que chegavam a mim em crise eram empresas familiares com estrutura familiar. Ou seja, e depois quando você vai estudar e buscar, né, o porquê disso, você vai ver que realmente empresas que têm uma estrutura familiar, tipicamente familiar, ainda que não parentes, né, ainda que amigos de infância que resolveram montar uma empresa e que trabalham de uma maneira familiar, informal dentro da empresa, ela é uma candidata à crise em algum momento. Não é à toa que raras empresas passam com saúde da primeira para a segunda e da segunda para a terceira geração, né? Os casos são cada vez exponencialmente menores. Rico, né? Filho pobre, neto nobre, né? Neto pobre, né? Neto nobre, filho nobre, neto pobre. Exato. Né? Então, isso é uma verdade, né? Isso é um sinal de que se a empresa não tiver dentro dela, ainda que familiar, não tiver muito bem separada a estrutura de propriedade com a estrutura de gestão, isso vai dar problema. Quer dizer, não se espere que as empresas de estrutura familiar abram mão de suas ações, de sua propriedade para terceiros, mas espera-se que elas, ao longo do tempo, profissionalizem a sua gestão, que pode estar com membros da família se eles forem preparados para isso, ou com terceiros. Na verdade, não existe uma herança genética de habilidade administrativa que vai passando de pai para filho, né? Isso é uma característica herdada e às vezes nem desejada pelo herdeiro, né? O herdeiro não quer seguir o que o pai fazia, né? Então ele precisa estar capacitado para ser o proprietário, mas não necessariamente o gestor, que deve estar na mão de alguém profissional habilitado no mercado, conhecedor do mercado, né? E para a situação que a empresa vive. Para a gente finalizar, Fábio, está otimista aí com o Brasil ou não? O que você está achando? É muito aí? difícil. Que lado a gente está remando? A sua pergunta ela dá margem para duas interpretações, né? Otimista com o Brasil do ponto de vista político, eu acho que vai ser raro você encontrar alguém que esteja, né? Mas do ponto de vista econômico, se você olhar os sinais comparativamente, principalmente ao ano passado, também é difícil encontrar alguém que não reconheça que nós tivemos alguns avanços importantes ao longo desses últimos 12, 15 meses, né? Desses últimos 4, 5 trimestres. Eu acho que nós vamos ter um crescimento lento, bastante difícil de alcançar e que vai ser principalmente desafiado ao longo do ano de 2019, quando um novo presidente assumir a cadeira. Este sim, né, será um presidente que terá um desafio muito grande pela frente, o de solidificar e avançar nas reformas que não foram feitas durante este ano e que não serão feitas até o final do ano que vem, no atual mandato, por falta de condição política, e dar um rumo para a economia de longo prazo, de 8, 10, 12 anos, que é o que o país precisa. Beleza, muito obrigado pela sua presença aqui no Entre Nós. E para você fica difícil desejar assim, muitos negócios, que você tenha os negócios suficientes para você ser um cara muito bem sucedido, mas que isso não signifique muitas empresas entrando em recuperação judicial. Que eu pegue muitos clientes em crise, mas que não seja de nenhum dos nossos espectadores. É isso aí, obrigado.